Agora um pouquinho sobre ambiente competitivo. Aqui eu estou falando o ambiente competitivo, né? E aí eu tenho várias empresas. Aí eu tenho alguns indicadores, então aqui eu tenho indicadores de valor, aqui eu tenho indicadores operacionais, aqui eu tenho destaques financeiros e aqui eu tenho destaques de rentabilidade. Eu gosto muito dessa tabela. Em geral, tabela com muitos números, eu prefiro colocar no quarto quadrante. Porque ela é mais densa. Como ela é mais densa, ela tem mais informação, é melhor que ela venha por último. Senão, você corre o risco do leitor empacar aqui e perder isso e perder isso. Então, na verdade, isso daqui tem que vir aqui para o quadrante 4. Um gráfico com linhas, que é bem leve de ver, e aqui eu tenho uma comparação da Notre Dame, se eu não me engano, Hapvida, com o índice Bovespa. Então, aqui eu estou comparando dois players do mercado, os dois em verde, com o índice Bovespa. O índice Bovespa eu normalmente coloco em cinza, né? Esse é um gráfico que pode vir aqui para o P2, porque ele é mais leve. Então, você vê que na construção da apresentação, a gente pensa em absolutamente todos os detalhes. Você pensa no flow, você pensa no storyline, você pensa em como a audiência vai digerir as informações, consumir as informações que você está passando. Isso tudo é papel do analista, gente. Né? Porque é o analista que está estudando o setor, é o analista que coletou as informações, o analista que sabe quais informações estão mais ou menos disponíveis. Né? Aqui, um gráfico de margem de EBITDA dos players nos últimos 3 anos, e aí eu tenho a evolução do Fleury, do Hermes Pardini, da DASA, da Aliar. Né? E aí fica bem fácil vocês compararem e chegar à conclusão de qual é o player que é mais rentável, qual é o player que está numa decrescente, qual é o player que está numa crescente, né? Então, fica bem visual, bem fácil de enxergar. Esse é um outro gráfico para mostrar mercado, né? Então, uma análise competitiva. Esse daqui já é um dos meus, então, como eu que fiz, eu gosto muito dele. Repara numa diferença, olha, aqui você tem o título da página com uma fonte em negrito, muito mais, o objetivo era dar destaque, né? Trazer mais peso. Nas últimas versões eu mudei para esse formato, em que o título ele está grande, ele está em destaque, ele está em verde, mas ele não está em negrito. Então você vê que a página fica mais limpa, ela agride bem menos, né? Aqui eu estou mostrando o mercado de fintechs e no título tem tem uma mensagem, né? São mais de 140 milhões de clientes, que para o Brasil é bastante. Aí na tabela eu coloquei o nome, quantos clientes cada um tem, capital que eles levantaram e algumas destaques e aquisições. Company Profile. Company Profile é o que o analista mais vai fazer na sua carreira, especialmente se ele estiver num banco ou na Faria Lima, né? Então, para tudo você vai ter que fazer Company Profile. A gente faz Company Profiles das empresas que a gente inclui nos comparáveis, seja Trading Comps, seja Transaction Comps. A gente faz Company Profile da empresa que a gente vai visitar. Se tem um gringo vindo para o Brasil e vai visitar uma série de clientes, você faz um Company Profile para cada empresa que a gente vai visitar. Então, Company Profile é um elemento quase gerencial, né? Dificilmente ele está no coração de um pitch, ou seja, ele não é um material de consumo numa apresentação, mas ele é um material que é fundamental para o analista, né? É fundamental para o processo. Eu cansei de pedir company profile para os meus analistas só para ele estudar aquela empresa de uma forma objetiva, só para ele estudar aquela empresa de uma forma disciplinada, né? Porque aí quando ele tem um objetivo, e ele tem o objetivo de fazer um company profile,
aí ele tem um olhar um pouco mais treinado e um padrão de análise. Se eu peço para o meu analista, peço para um analista inexperiente, um analista júnior, que ainda não sabe o que fazer, o que esperar, ele tem pouco direcionamento ainda, analise o grupo Fleury, aí ele não vai saber por onde começar, ele não vai saber o que fazer. Então, se você quer começar a estudar, se preparar, se você está com vontade de entrar em investment banking, aqui está um bom exercício para você fazer. Company Profiles. E aqui tem um Company Profile. Aqui você tem todos os destaques, lembra que eu falei? Destaques de valuation, operacional, financeiro e rentabilidade, só que agora não é por empresa, agora é evolução. O legal é colocar histórico mais projeção, se você tiver. Aqui, eu não chamo isso de fatos relevantes, mas eu chamo isso de destaques. Fatos relevantes parece informações relevantes, parece notícias relevantes, parece aquela seção da área de relacionamento com os investidores que a empresa precisa dar os fatos relevantes, né? Não é essa a ideia. Aqui são os destaques, né? Então, você pode falar quando ela foi fundada, qual o seu market cap, se ela fez IPO, quando foi, qual foi o preço. Se ela tiver rating de crédito, você pode colocar aqui. Dependendo do setor, é interessante saber quanto ela gasta de pesquisa e desenvolvimento, research and development, Parque Fabril. Então, aqui você vai dar os destaques, né? Então, dependendo do seu objetivo com esse Company Profile, você vai ter um tipo de informação. Eu gosto, essa daqui não é estrutura acionária, é estrutura corporativa. Por que é estrutura corporativa? Porque tem os acionistas, tem a companhia e tem as operações. Nesse caso, a gente está trazendo, né, os principais sócios, e aqui o chave é mostrar que a Bradesco Seguros é um dos principais acionistas do Fleury, junto com os médicos sócios, né? E a operação é dividida num segmento premium e num segmento intermediário. O premium é o Fleury, o Felipe Matoso e o Weiman, e o A+, o A+, é o intermediário. E aqui o gráfico, né, do índice Bovespa dos últimos 5 anos, mostrando, aqui está a AFIA, mas o ideal seria que fosse a mesma empresa, né? Então, se eu estou fazendo o perfil da Fleury, eu faço a performance do Fleury. Em verde, aqui está o índice Bovespa, eu prefiro colocar em cinza, e aqui está volume também de negociação. Aí, você coloca observações no gráfico, né? Eu gosto muito, se teve uma queda desse tamanho no preço da ação, eu quero saber o que está acontecendo. Aí você coloca um comentáriozinho. Tá bom? Aqui está o perfil da Redditor, aqui o da Notre Dame, e aqui está o Hapvida. Você vê que esse formato já tem mais a cara que eu gosto. Por quê? Porque a tabela cheia de números está aqui no quarto quadrante. O gráfico com linha, que é um pouquinho mais leve, está aqui. Então, o que você espera? Né? Que o leitor consuma esse conteúdo que vai ser segundos, aí depois ele entende a estrutura corporativa e aí ele se debruça nos números. Então, essa é a lógica que a gente está explorando. A outra coisa, não sei se você percebeu, é que todos os company profiles, eles têm aqui a mesma estrutura. Então, eu estou mudando, você mal percebe que eu mudei. Por que isso é importante? Porque o leitor, ele precisa investir um tempo para entender o que ele está olhando. Então, ele está olhando dados operacionais, fatos relevantes, ou quando a ação é listada, ele tem a performance do gráfico.
aí a estrutura da empresa e dados financeiros. Na hora que ele viu, ele entendeu isso, aí ele já vira a página e já sabe o que esperar. Como o Einstein não é listado, eu não colocaria aqui esses fatos relevantes. Eu deixaria aqui o mesmo formato. Então, aqui está performance da ação, aqui eu colocaria não disponível e ficaria vazio. Então, eu prefiro ser rigoroso com a estrutura do que ficar adaptando para encher a página. Não precisa encher a página. Se você não tem informação para encher a página, não enche a linguiça. Não cubra o buraco com outra coisa. Aqui tem um outro slide, esse daqui é da Essential Nutrition, a gente fez lá em 2016, quando a gente estava analisando o setor, e esse daqui é uma empresa de capital fechado, uma empresa com informação muito pouca informação disponível. Mesmo nesses casos, dá para fazer um bom company profile. Nesse caso aqui, a gente tem os aspectos gerais, qual que é a estratégia deles, quais são as práticas comerciais. Então, a gente falou com o distribuidor para entender como é que esses players atuavam e como eles se comparavam. E a gente colocou as fotos dos produtos, e aí você imagina que todas as empresas tinham esse mesmo formato e todas tinham foto de produto. Que é justamente para a gente identificar, para a gente reconhecer, para a gente, só de olhar, né, a carinha da embalagem, você já começa a interpretar qual é o público-alvo dela. Então, é muito comum a gente colocar a foto do produto quando a empresa é de capital fechado, tem pouca informação para compartilhar, né? É quase que não tem outra informação mais relevante do que essa, né? O touch and feel das embalagens e do que a empresa representa.